Boa noite a todos. Vamos iniciar aí a primeira rodada essa jornada, que se chama Um Caminho para o Novo Eu, inspirado num curso que a gente acabou desenvolvendo, na, até em paróquias, tudo. Mas a ideia é justamente um caminho para uma mudança da mente, uma transformação da mente, em que a pessoa é capaz de ter uma nova cosmovisão, uma situação chamada de metanoia, que é, na verdade, a conversão, ou seja, quando isso não é uma conversão a uma religião, né? Muitas vezes a pessoa confunde, virei um crente, né? Me converti, de forma alguma. Essa conversão é uma conversão espiritual, mas é uma conversão, uma mudança radical na mente, uma transformação, um giro de 180 graus em que a pessoa começa a ter uma nova visão da vida, acaba acessando, na verdade, descobrindo o verdadeiro sentido da vida e consegue conquistar três coisas que o ser humano sempre procura, que é a felicidade verdadeira, a paz e a liberdade. Mas a grande questão de tudo isso é como atingir isso, né? Eu conheço diversas pessoas que são religiosas, que frequentam missas ou cultos, dependendo da religião, durante 30 anos, mas não sabem o que é isso, não sabem o que é essa verdadeira conversão, essa mudança da mente. Então, elas são religiosas, elas seguem rituais, regras, não pode isso, não pode aquilo, mas não atingiram, não conseguiram dar esse estalo, esse despertar capaz de deixá-las livres, capaz de descobrir o que é a verdadeira felicidade e também uma paz de espírito. Nesse caminho eu também acabei rodando tudo quanto é religiões e estudando muito e também estava perdido até um dia que a coisa aconteceu comigo que eu tive a despertar. E você fica realmente com muita vontade de transmitir isso para o mundo. O projeto feito por Jesus é um projeto maravilhoso, é um projeto fantástico de realmente a solução da humanidade, porque o mundo bem melhor ele não é feito de economia, não é feito de sistemas políticos diferentes. O mundo bem melhor, ele é feito pela mudança no coração do ser humano. Essa foi a proposta inicial do Evangelho. A grande questão é justamente a dificuldade da pessoa ter esse estalo, esse despertar, né? Muitas vezes a pessoa fica 30 anos lá na religião, mas não tem isso. Então, eu fiquei com a minha mentalidade também, agora, depois disso, espiritual e ao mesmo tempo na ciência. Então, eu fiz até um projeto chamado Ciência e Fé, justamente para juntar as duas coisas, principalmente a neurociência, que é uma das áreas que mais estão expandindo hoje na medicina, na ciência. A neurociência explodiu nos últimos 10 anos, tem estudado muito sobre esses fenômenos, inclusive até a neuroteologia, né? Então, com isso, eu fiquei buscando, procurando como encurtar esse caminho, porque, na verdade, o que acontece quando a pessoa tem esse estalo, esse despertar, acontece um processo que, na religião, é chamado de graça ou a misericórdia de Deus, ou seja, uma graça, o Espírito Santo vem, a pessoa tem esse insight. E a ciência ainda, pelo menos até hoje, ainda não conseguiu ainda descobrir exatamente qual é a chave, o clique que dá esse estalo no cérebro da pessoa, que ele abre a mente, ele estava cego completamente e abre por uma nova realidade, aí é uma transformação radical na vida. Então, como nós não sabemos ainda um clique onde apertar o botão, eu fiquei buscando como, pelo menos, encurtar esse caminho, para a pessoa não ficar como ficaram os hebreus lá quando saíram do Egito, 40 anos para chegar na Terra Prometida e acabaram só 2 chegando no final, né? E muitas vezes, infelizmente, muitas pessoas que inclusive estão dentro da igreja, frequentam a religião, vão todo domingo lá ou na missa ou no culto, seja lá qual tipo da denominação, e acaba passando a vida sem descobrir o que, na verdade, o que é a verdadeira conversão. Ela se converteu a uma doutrina, mas não deu o estalo, não teve a metanoia.
Então, eu vou mostrar, essa é uma sequência de aulas, né, que eu vou mostrar o caminho e a minha função principal é justamente destruir ou mostrar e destruir as barreiras que nos impedem de ter esse despertar, essa metanoia, porque nós criamos diversas barreiras e você tirando as barreiras, pelo menos fica mais fácil de cair o raio, né, de você ser atingido por esse despertar maravilhoso. Então, eu vou compartilhar aqui, nós vamos começar a apresentar então esse o slide da aula. Vocês podem mandar também questões no chat, que está aberto aí para qualquer dúvida. Se não der tempo de falar hoje, eu falo para vocês no próximo encontro e respondo as questões também, né? Um caminho que eu achei interessante é um caminho feito por esses dois senhores, William Wilson e Robert Smith, os famosos fundadores, na verdade. O que aconteceu? William Wilson, ele era um empresário muito bem sucedido, milionário, e naquela bolsa, na quebra da bolsa de Nova York de 29, que inclusive respingou no Brasil, ele perdeu tudo, né? Ele perdeu toda a fortuna dele e afundou no alcoolismo. Afundou e depois começou a ficar internado. Uma hora, toda vez ele era internado no hospital por conta desse alcoolismo. E até um ponto que ele era uma pessoa, obviamente, ele era muito inteligente. Ele falou assim: não, pelo amor de Deus, eu tenho que parar com isso, porque senão eu vou morrer, né? E lendo um livro, então, do psicólogo Carl Jung, ele viu que o Jung falou assim: olha, só tem um jeito de sair dessa, se você tiver uma conversão espiritual. Então, o Wilson, ele falou assim: então tá bom, eu vou ler sobre isso, fazer alguns exercícios, seja lá o que for, e no final das contas ele conseguiu ter esse insight, ter esse estalo. Então, ele se curou, né? Ele estava sendo hospitalizado direto, passou por essa experiência espiritual, né? Esse insight, e ele acabou com o desejo de beber e acabou com o alcoolismo. Ele tinha um amigo médico que também era alcoólatra, estava na mesma dele. Então eu falei assim: vamos ver, eu vou fazer um test drive no meu amigo. E esse amigo, então, o Smith, também fez e deu certo, largou o alcoolismo por conta disso. Então eles falaram assim: olha, nós acabamos de descobrir algum caminho aí interessante que não existia isso antes, né? Como é que nós dois ficamos curados, dois alcoólatras, de uma hora para outra fica curado sem tomar remédio nenhum, né? Descobrimos esse caminho. Então eles descobriram aí um caminho para uma conversão, uma cura interior sem religião. Na verdade, eles não colocaram religião na história. Eles chegaram a Cristo, a Deus, tiveram a conversão, mudaram a mente, e sem entrar em todo aquele ritualístico de processo religioso, nada disso. E fundaram o famoso AA, que são os Alcoólicos Anônimos. E daí a coisa explodiu, né? A coisa começou realmente a dar certo, expandiu aí a nível mundial. E o mais interessante, que os alcoólicos, eles viram que essa técnica de mudar, de ter essa verdadeira conversão, começou a curar as pessoas com outros problemas. Por isso que hoje tem os neuróticos anônimos, os drogados anônimos, os gulosos anônimos, né? Os compradores compulsivos anônimos. Por quê? Porque a cura é uma só, é a conversão. Quando a pessoa tem esse insight, essa mudança da mente, essa mudança do coração, ela vai ter uma cura interior. Interessante que ele disse que ele parou, ele perdeu o desejo de beber. Isso nós vamos conversar durante o curso, mas isso é uma coisa fantástica nessa história toda, que é o quê? Por exemplo, quando você vai em uma doutrina, vamos supor, uma doutrina religiosa, todo moralista, o que você vai ouvir? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, você acaba, inclusive, fazendo, porque proibido, entre aspas, é mais gostoso. Mas a partir do momento que você tem essa mudança da mente, você não vai fazer mais aquilo, não é porque não pode, é porque agora você não quer mais. Mudou completamente. Mudou. Você perdeu o desejo daquilo lá. Acabou. Então, isso é a cura. Isso é a cura. Então, você ficar enjaulado para não fazer aquilo, proibido porque moralmente é incorreto, você pode até não fazer, né? Mas por dentro você continua doente.
você continua doente. Bom, nessa época, então, esses dois começaram a fazer sucesso, e lá na Europa, um padre, né, esse padre Edward, ele viu o que esses dois estavam fazendo, que a coisa estava dando certo, muita gente se recuperando. Ele analisou a técnica que eles estavam usando e viu que tinha muita semelhança com os exercícios espirituais do Inácio de Loyola. Para quem não sabe, foi o fundador dos jesuítas. Então, essa frase interessante do Inácio, né, a vitória mais bela que se pode alcançar é a vitória sobre si mesmo. Então, esse padre ele foi para Nova York encontrar o Bill, né, e contou essa história e ele gostou muito disso aí. E esse padre era um fumante, quer dizer, no fundo, às vezes ele nem era convertido, é aquela história que eu disse, né? Era padre, fazia tudo muito inteligente, mas não tinha aquela conversão. Acabou que ele fez o esqueminha e converteu e parou de fumar também, ele era fumante. E ele gostou tanto da ideia do sistema que ele passou, então, a participar como cofundador também do AA nessa época. Por que eu estou mostrando tudo isso aí? Então, até interessante, uma semelhança entre a vida, né, dos dois, do Bill, né, e do Loyola, né, que os dois eram de famílias ricas, né, foram no fundo do poço, e aí eles experimentaram a conversão e voltaram para ensinar ao mundo uma técnica de como chegar lá aonde eles conseguiram chegar, né? Então, a ideia desse curso nosso, eu não vou fazer 12 passos, né, para Alcoólicos Anônimos, nada disso. Eu vou dar um curso em que eu já apresentava, né, com essas aulas, e infiltrado no meio das aulas também as dicas, as informações dos 12 passos, ou seja, sem querer vocês vão estar fazendo também os 12 passos que estarão infiltrados dentro da aula. Por que isso? Porque é um caminho bem objetivo, é um caminho que não envolve aí muito religião, é um caminho rápido para pelo menos, você eliminar diversas barreiras para você chegar nesse estalo, nesse insight que pode transformar a sua vida completamente, né? Por isso que quando a gente fala que a pessoa tem metanoia dentro do Evangelho, né, dentro do Novo Testamento, é chamado nascer de novo. A pessoa nasce de novo, é um novo nascimento, né? Nós vamos falar muito isso depois, ok? Então hoje eu vou conversar sobre a primeira barreira que nós chamamos aí, eu chamo do nosso maior inimigo, uma grande barreira que nós temos. E eu vou mostrar nesses primeiros encontros nossos justamente as barreiras e como nós realmente somos complicados e o porquê que a gente forma aí um escudo que nos impede de enxergar essa luz da verdade que pode transformar a nossa vida. Então hoje nós vamos falar sobre um tema que é a primeira barreira aí que nos impede aí de alcançar essa graça. Então o primeiro conceito é o que é o mundo. O mundo, obviamente, é o mundo. Nós temos dois conceitos de mundo. O primeiro conceito é o mundo que nós conhecemos aí, o mundo geográfico, é uma terra material, é uma terra, me perdoe aqui, se eu colocar um áudio aqui fica melhor o som. As pessoas que estão na terra, as coisas terrenas, né? E é o mundo geográfico, ou seja, a geografia que nós tanto conhecemos aí do mundo. Mas, entretanto, existe um outro conceito de mundo, que por trás de todo esse sistema, nós temos que tudo que é tangível, encontramos algo intangível, encontramos um sistema muito planejado, e esse sistema funciona de forma harmoniosa e em perfeita ordem. Então, esse sistema, que na religião chamado de o mundo, né, no Novo Testamento também, é um mundo baseado em princípios enganosos, promovendo falsos valores. É um mundo egoísta, é um mundo em que ele predispõe, ou seja, o importante é a riqueza, o poder e sexo, e são aspectos, então, centrais de sua cultura, né? Então, o mundo ele é centrado no egoísmo, na riqueza, no poder, no sexo. E esses princípios são denominados os princípios enganosos. Então, esse mundo ele é extremamente
atrativo, ele é atrativo por fora, mas totalmente corrupto por dentro. Então, é um mundo do parque de diversões, uma Disney que está na nossa frente oferecendo vantagens de todas as formas e nós ficamos de olho em todas as vitrines que nos são oferecidas o tempo inteiro. E uma das teorias e filosofias que atualmente nós seguimos é justamente o hedonismo, chamado um hedonismo contemporâneo. O hedonismo vem lá da filosofia grega, né, 450 anos antes de Cristo, e é o quê? É a busca do prazer. Então, eu vou atingir a felicidade por meio do prazer. Quanto mais prazer eu tenho, mais feliz eu consigo ser. Então, essa é a concepção do mundo. E é a concepção do hedonismo. E o de hoje, então, é consumir direto, é comer, é beber, é usar droga, é sexo. Quanto mais eu conseguir fazer isso, mais eu vou chegando numa suposta felicidade, né? O que esse mundo, esse sistema nos promete? Ele nos promete três coisas, e que no fundo ele não pode dar. Que você será feliz se aí ele coloca na frente você comprar o seu carro novo, você comprar a sua casa, você comprar o seu iPhone, se você conseguir um diploma maravilhoso, se você conseguir o reconhecimento de todas as pessoas, se você conseguir tudo isso, você será feliz. Você também, a outra promessa do mundo, você será um homem livre. Ou seja, esse homem livre é a liberdade, né? Você pode fazer o que você quiser. E você também, a partir de tudo isso, você terá uma paz interior, né? Então, são as três coisas que o mundo oferece, são as três iscas que o mundo joga para a gente ser fisgado, mas nenhuma delas o mundo pode nos dar, né? Então, o que o mundo nos entrega? A felicidade, ele é apenas um prazer momentâneo. Então, quando você compra alguma coisa, um carro novo, dali 2, 3 meses você já está olhando o outro carro, o iPhone, mesma coisa. Então, aquilo lá dá uma alegria momentânea, mas não é a felicidade. Livre de forma alguma, você é escravo do sistema do mundo. Vou falar um pouquinho disso, né? Paz, no máximo que você consegue é um sossego. Quando você sai desse esquema, você vai lá, deixa eu ir lá no resort no final de semana para ver se eu tenho sossego e eu fico quieto no meu canto, né? Então, na verdade, o sistema do mundo ele não consegue oferecer nem a felicidade, nem a liberdade e nem a paz de espírito. O mundo, na verdade, ele é uma grande armadilha. E essa armadilha funciona da seguinte maneira: o mundo, que é esse sistema, ele é como se fosse uma bolha. E essa bolha está oferecendo para todos nós essas três coisas. Ó, venha comigo que você vai ser feliz. Venha comigo que você vai ser livre. Venha comigo que você vai ter paz. Então você quer entrar no sistema do mundo, obviamente. Mas quando você vai tentar entrar no esquema do mundo, você descobre uma primeira coisa muito interessante, que você não entra no mundo, dificilmente você vai entrar no mundo do jeito que você quer. Você vai conseguir furar essa bolha, entrar no sistema do mundo do jeito que o mundo quer e não do jeito que você quer. A isso, muitas vezes, a pessoa chama de mercado. Deixa eu entrar no mercado, né? E aí, às vezes, você tem todo um talento para ser, por exemplo, trabalhar com gastronomia, né? O seu sonho é ser um dono de um restaurante. E aí, mais o mundo fala para você, mas nós não estamos precisando disso, nós precisamos de uma pessoa que trabalhe aqui num departamento de burocrático. Aí você presta um concurso, entra nesse departamento burocrático e a partir daí você passa o resto da vida fazendo uma coisa que não era o que você queria. Mas para poder entrar no mundo, você depois fica vivendo uma angústia, vivendo sofrimento, porque você está entrando numa situação, vivendo uma situação que na verdade não é você. Então você, a partir do momento que você já é escravo do mundo, você dificilmente vai ser feliz porque você está fazendo uma coisa que não é o que você queria, mas para ser aceito pelo mundo, você então resolve fazer, porque assim eu serei aceito. E entro no esquema, entro no mercado.
Bom, a partir desse momento que você conseguiu aí furar a bolha, entrar fazendo uma coisa que nem era você direito, você começa a criar um personagem, uma espécie de boneco, para ser visto pela sociedade, para ser admitido em determinados grupos, turma, tribos ou comunidades. Ou seja, você começa a se configurar para poder ser aceito por diferentes grupos ou comunidades ou turmas e pela sociedade, né? E esse boneco não tem muito a ver com o que realmente você é. Hoje existe um outro fenômeno ainda, um outro boneco que é criado por meio das redes sociais. Então, isso existe vários estudos hoje na área da neurociência, da psicologia, porque a pessoa hoje ela mostra, ela cria uma identidade na rede social, e essa identidade da rede social, que é bem diferente do que ela realmente é o que ela mostra para o mundo. Mas o que é interessante e grave nessa história toda é que a pessoa ela vive muito mais essa identidade da rede social do que ela mesma. Então, para ela, depois de certo tempo, ela é aquele personagem que ela mostra nas redes sociais e não o personagem que ela é mesmo. Então, isso dá uma crise fantástica aí na área emocional e psicológica, uma crise, lógico, atual, né, que veio pela tecnologia, e a neurociência e a psicologia estão assim lutando aí para descobrir assim caminhos para poder tirar a pessoa desse trânsito, para a pessoa enxergar aonde que ela entrou. Então é uma crise muito grande de identidade, né? Então é uma vida, na verdade, de mentira. Dificilmente uma pessoa vai aparecer no Facebook chorando, né? A programação só tem sol e tudo é bonito, tudo verde, então está tudo bem com aquela pessoa. Então ela não tem crise, não tem depressão, não tem nada. Está tudo a mil maravilhas. E a pessoa começa a viver aquele personagem, né? Bom, esse personagem que nós criamos para ser aceito pelo mundo é o que nós chamamos de ego, também conhecido como falso eu. Então, o ego é esse boneco que nós criamos para sermos aceitos pela sociedade, para sermos reconhecidos pelos outros e para podermos para entrar no sistema do mundo. Essa definição de ego não tem muito a ver com a definição de ego que vem lá da psicanálise de Freud, onde tem lá o id, o ego, o superego, é um pouco diferente. Então, não tem nada a ver com o conceito de ego do Freud, né? Então, esse ego que nós estamos falando é essa personagem, é esse personagem que nós criamos para sermos aceitos e reconhecidos pelo mundo. Então, esse ego, ele não tem nada a ver com o nosso verdadeiro eu. Esse ego não é a pessoa em si, o ego é uma mentira que nós criamos para sobrevivermos nessa sociedade mundana. Essa é uma frase interessante de Milor Fernandes, que todo homem nasce original e morre um plágio. Então, toda vez enquanto você for o que os outros querem que você seja, você não será ninguém. É interessante até nas cartas aos Colossenses que Paulo escreve no Novo Testamento, né, para a gente não ficar escravo das filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo. Aí o conceito do mundo que eu disse. Então não embarque, o Paulo está falando assim, olha, não embarque nessa filosofia do mundo, nessa ratoeira do mundo, que você vai ser um escravo do ego e será um servo do mundo. No filme Matrix, que fez até o Matrix, o filme Matrix ele teve até uma reedição, um filme que teve muito sucesso, mas por que esse filme fez tanto sucesso? Porque ele mostrava essas duas realidades, né? E ele chamava que os seus olhos para deixá-lo cego conta a verdade. Qual que é a verdade? A verdade é que você é um escravo. Escravo de quem? Do mundo. Enquanto você for interessante para o mundo te quer. Enquanto você não for mais interessante para o mundo vai te descartar. O mundo não quer saber o que você quer. O mundo quer saber o que ele quer. Se você estiver fazendo o que ele quer, você será aceito por ele. Fora isso, dificilmente você fará parte desse sistema. Só que esse sistema, como eu disse,
é uma armadilha. Começa a coisa do ego nas escolas, né? Porque os professores reforçam o ego dos alunos cada vez mais com elogios, medalhas e diplomas. Eles são adicionados ao nome da pessoa, né? As pessoas começam a se sentir cada vez maiores, cada vez um super-herói. Então isso já começa desde a infância, essa vontade de ser aí um super-herói. E a sociedade então sempre cobra do sujeito, né? Essa ideia de buscar sempre o sucesso, de buscar quanto mais diploma melhor, de sermos reconhecidos e, obviamente, bem-vindos. Então, quanto mais medalha você tiver, é mais a chance de você, de o mundo, te aceitar, porque você pode oferecer mais coisas para o mundo. Então, a pessoa, né, que está dentro do sistema do mundo, o que importa, na verdade, que está escrava do ego, é juntar dinheiro, ter poder e ser admirada, né? Então, essa é uma outra frase do filme Matrix, né? Você deve entender que a maior parte dessas pessoas não está pronta para acordar. E muitas são tão inertes, tão dependentes dos sistemas que vão lutar para protegê-lo. A maioria das pessoas que está, ou seja, as pessoas que estão no sistema do mundo, elas vão defender o mundo, né? Porque elas não tiveram esse despertar, elas não tiveram esse olhar, então elas estão escravas, elas estão cegas. O próprio Cristo, no Novo Testamento, fala assim, eles estão cegos, cegos guiando outros cegos. É a famosa cegueira espiritual. Então você fica falando para a pessoa fica olhando para você e achando que você está louco, e ela continua no sistema, nesse giro da busca do prazer, e nunca está satisfeito, né? Muito bem. O orgulho ferido sempre está associado com a questão do ego, que sempre vai levar a sofrimento, vai levar a frustração. Um primeiro sinal é como você pode perceber, por exemplo, o ego manifestando nas pessoas. O elogio, por exemplo. Quando uma pessoa é elogiada, ela vai se inchar toda, né? Então, uma pessoa com ego, ele fica faminto, né, que está sempre à procura do status, ele está sempre buscando elogio, reconhecimento e admiração. Veja que o ego, ela funciona como um bicho que vive dentro de nós, morrendo de sede, de fome, de elogio, de reconhecimento e de admiração. Ele precisa disso, porque por meio disso ele é aceito pela sociedade. Então, você fica escravo desse comando que está dentro de você, está dentro de nós, que fica lá gritando e sedento de elogios, reconhecimento e admiração. Outro sinal do ego se manifestando é a crítica. Por que nós não conseguimos administrar uma crítica? Quem que não consegue ser criticado é o nosso ego. Então, o ego não suporta ser contrariado e nem ofendido, né? E isso é uma característica muito importante. Por que isso? Porque o ego, ele é sempre dono da razão e ele tem desculpa para tudo. Então, a pessoa que vive em função do ego, ela está defendendo um boneco que através desse personagem que ele criou para ser aceito para a sociedade, ele é totalmente dependente desse personagem. Então ele tem que defender com unhas e dentes esse personagem. Então qualquer coisa que vai destruir, que vai criticar, ele vai defender a todo custo. Então por quê? Porque se quebrar esse personagem, para ele acabou o mundo, né? Então ele está fora do esquema. Então ele vai defender o tempo todo. Por isso que a pessoa sempre quer ser o dono da razão. Sempre tem que estar certo, sempre a sua opinião é a verdadeira e ela tem desculpa para tudo. Então você vê manifestando, por exemplo, Rubens, você chegou atrasado hoje na reunião por quê? Porque o portão não funcionou, o portão eletrônico funcionou, o meu carro, o trânsito atrasou. Nunca é eu. Nunca sou eu. Você vê que eu vou falar que foi o portão, ou foi o trânsito, ou foi o carro, ou o meu despertador, tudo, menos eu. Então, a pessoa, isso é uma característica da defesa do ego, a pessoa é a racionalização.
ela nunca vai falar que foi ela a culpada. Ela sempre vai falar que alguma coisa que impediu que ela executasse isso daí. Então, essa é uma das principais. Por quê? Porque ela vai defender com unhas e dentes o ego. Eu não posso estar errado de jeito nenhum, porque se eu tiver errado, aí me quebrou. Né? Então, isso ele vai defender. Isso fica muito evidente hoje nas brigas que existem na internet, né? Um youtuber brigando com o outro, né? Discutindo. Justamente, cada um quer ter razão, cada um quer ter a verdade. E quando nós estamos aí nessa disputa, nós estamos disputando, na verdade, as nossas opiniões, né? Apenas isso. Mas isso fica bem evidente aí na mídia. O ego nunca será totalmente preenchido por dinheiro, vaidade, sucesso, sexo, álcool ou droga. Como o ego ele é faminto e a pessoa ela está, no final das contas, vazia, ela não está preenchida, ela tenta preencher ele com tudo. O ego, ele é um bicho que está dentro de nós com a boca aberta, querendo não só reconhecimento, mas tudo. Ele quer prazer, ele quer tudo, e tudo você vai jogando lá para dentro, para tentar satisfazê-lo, mas nunca, nunca você vai conseguir. Então, quanto mais aumentamos o nosso ego, mais distante ficamos de nós mesmos. E mais vai aumentando a mentira. Nós começamos a viver uma grande mentira, que é uma farsa, que é um personagem que nós criamos e que fica cada dia mais distante de quem realmente nós somos. Então, quanto mais aumentamos o nosso ego, mais inflados nós ficamos. Existe uma comparação do Santo Agostinho, um grande Santo Agostinho, que fala assim, o que a pessoa que fica orgulhosa, por que ela fica cheia, né? Ela fica inflada, ela fica cheia do quê? Ele fala, ela fica cheia de ar, porque não tem nada dentro. Então, a pessoa que está inflada, né, orgulhosa, na verdade, ela não tem nada dentro, ela está cheia de ar. Muito frágil, né, com um alfinete lá, você estoura tudo. Então, não tem nada dentro, ela está apenas inflada, hiperdimensionando uma coisa que não existe, né, só na cabeça dela. Então, qualquer crítica vai destruir o ego, né, é uma ameaça. E essa palavra inflada que Agostinho pegou, está lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, ele usa essa palavra grega físio, que significa estar inflado, no lugar da palavra orgulhoso. Então, orgulhoso é uma pessoa inflada e cheia, né? E o ego ele pode, às vezes, até ser comparado com um órgão cheio de ar dentro de nós, né? Que é vazio. Ele sempre quer ser notado, porque aquela coisa fica lá no seu abdômen incomodando, né? E fica dolorido, né? Sempre chamando a atenção, né? Não aguenta nenhuma crítica, né? Ele sempre é sentido. Qualquer crítica ele fica muito sentido, né? E é muito frágil, e é muito frágil. E para preencher esse vazio e resolver o desconforto, o ego vive se comparando com outras pessoas, uma outra característica do ego. Agora faça um exercício rápido aí. Pense numa coisa que você deseja. Por exemplo, eu tô querendo ter um carro X, eu estou querendo comprar uma casa lá não sei aonde, ou então no condomínio, eu estou querendo fazer aí um investimento, ganhar muito dinheiro. Pense nisso que você às vezes está almejando aí, focando aí na sua frente, na sua vida. Agora, reflita. Eu preciso realmente disso que eu pensei? Uma grande chance de você estar desejando algo simplesmente para satisfazer seu ego, para se sentir melhor e para se sentir mais feliz, que não é felicidade como nós já explicamos. Não é uma felicidade verdadeira. É uma armadilha. Então, na verdade, você está querendo isso, às vezes até se endivida, né, para comprar uma casa, um carro importado, justamente para satisfazer esse bicho aí que está dentro de você, com a bocona aberta, querendo engolir tudo na frente. E você, na verdade, nem queria isso. Você vai ser, como você está sob o comando do seu ego, você é um escravo, como o próprio apóstolo Paulo disse. Então, tudo que existe de ruim hoje no mundo, na verdade, é um subproduto do ego. O individualismo, o materialismo e o egoísmo. O ego, no final das contas, ele é um câncer da humanidade. É um câncer da humanidade.
O ego ele é fonte de orgulho, de prepotência e de narcisismo. Então, o ego realmente você enxerga em todos o ambiente corporativo, né, no trabalho, ele fica cada vez mais evidente. E a maioria das discussões acontece porque o nosso ego foi ferido. Então, aquela questão que eu disse de você racionalizar, é que dificilmente a pessoa vai admitir que ela está errada. E o que é uma discussão, por exemplo, igual está aí mostrando o quadro? A discussão é uma disputa de opiniões. Duas opiniões, que a opinião, o que é uma opinião? É o ponto de vista. O que é o ponto de vista? É nada mais que a vista de um ponto. Nada mais que isso. É um ponto de vista, como o próprio nome já diz. Agora, nós temos aí, por conta do nosso ego, a vontade de tentar convencer todo mundo que o nosso ponto de vista é que é a verdade. E todo mundo está errado e eu que estou certo. E aí, é lógico, vai gerar confusão, porque o sujeito que está do outro lado está pensando a mesma coisa. Né? Ele está com a verdade e nós estamos errados. E aí que nasce a discussão. E quando você começa a enxergar essa questão do ego, você vê que um negócio desse, às vezes, numa grande parte dos casos, torna-se um desgaste inútil. A maioria das discussões são apenas brigas de ego, mais nada. E quem vive para o seu ego é egoísta, daí a palavra, né? Egoísta. Pessoa que vive para si, escravo do seu próprio ego. Olha só, mais um teste. Frases suspeitas. Você já se pegou, por exemplo, falando essas frases? A pessoa está fazendo proposta na sua frente, né? Combinando algo, fazendo uma proposta, você fala assim, mas e eu? Que vantagem que eu levo nisso? Como eu fico nessa? Então, são perguntas do ego. Né? E eu? Então, pensa bem, quando às vezes volta e meia a gente solta essa, mas como é que eu fico nessa aí? Então, isso aí é nosso bichinho que está lá dentro, gritando, já para ter um espaço. Então, o ego é o nosso maior inimigo, uma muralha que temos que derrubar se quisermos realmente encontrar a verdadeira felicidade, liberdade e paz de espírito. Né? Então, são as três coisas que o ser humano realmente precisa e que ele não consegue por meio do mundo. Quando nós seguimos os sistemas do mundo, nós não conseguimos a felicidade verdadeira, nem a liberdade e nem a paz de espírito. O mundo nos oferece, mas eles não conseguem entregar isso aí. Nós só vamos conseguir isso aí através dessa mudança de nossa mente. Então, o caminho para conhecer a Deus e conhecer a si mesmo é exatamente o inverso do caminho do ego. Exatamente ao contrário. Então, você vê que a rodovia é outra, completamente ao contrário. Se o homem, então, não abandonar o seu ego, nunca vai chegar a conhecer a si mesmo. Então, o primeiro caminho, a primeira barreira a gente eliminar é justamente esse boneco que nós criamos e que mora dentro de nós. Então, caso queira dar o primeiro passo rumo ao crescimento espiritual e ser realmente um verdadeiro cristão e tenha essa metanoia, desmascare seu maior inimigo, que é o seu ego. Então, ao destruir ou desmarcar o ego, você vai descobrir quem realmente você é. Como fazer isso? Né? Então, tem algumas dicas, 4 fases para você desmascarar esse ego. Né? A primeira é isso, é ter o conhecimento disso que eu acabei de apresentar para vocês. Quando você tem esse entendimento do que é o ego e como ele funciona, como ele está presente na sociedade, em você mesmo, fica muito mais fácil você cair a ficha e você começa a monitorar. Você entendeu. Então, o entendimento do que é o ego já é um grande passo para você começar a se curar e ficar livre dele. O segundo passo é fazer um exercício. Começa a observar o ego nas outras pessoas. E como eu disse, os dois sistemas mais comuns de você observar o ego é no elogio ou na crítica. A pessoa não consegue ser criticada, né? Quando você fala que ela está errada, ela não admite, ela começa já a debater, né? Começa a se degladiar, né? Porque ela vai se defender ao máximo, falando que ela tem razão, que ela não está errada.
E o elogio também, que a pessoa começa a ficar inflada também, né? E então já é um sinal do ego. Então você começa a monitorar isso e ver como ele é evidente em todos os lugares, todos os lugares. Então você começa a ficar, fazer esse exercício, começa a enxergar o ego nos outros. E o próximo passo é enxergar isso em você mesmo. Então, depois que você observou o ego presente e você vê como que é frequente, você vai na sua empresa, lá no lugar, você vai olhando, identificando o ego, e fala assim, nossa, como todo mundo está escravo do próprio ego. Aí depois você começa a olhar para si mesmo. Né? Depois que você olha nos outros, você vê como que o seu ego também te incomoda e como ele está te escravizando. Né? E aí você começa a se tratar e começa a se policiar, começa a evitar de entrar em discussões, né? Não começa a ver que não tem nada a ver você começar a querer ser o dono da verdade, né? Com discussões que não vão levar a nada, absolutamente nada. Você está lá simplesmente gritando só porque você quer que os outros aceitem que você que está certo, que você é o dono da verdade. Então você começa a sair fora disso. E quando você para de se importar com os outros, né, e você parou de tentar impressionar as pessoas, então você começa a evitar essas atitudes para satisfazer o ego. Né? Porque a escravidão do ego é justamente você ficar nesse sistema do mundo que você está escravo do que os outros vão falar de você, do que os outros vão pensar sobre você. Então você fica totalmente escravo. Por que você tem escravo do reconhecimento dos outros, do que os outros vão falar de você? Porque você quer ser aceito pelos outros. Se você quer ser aceito por eles para poder entrar no clubinho, você tem que justamente satisfazê-los. Né? Então essa é a preocupação principal. A partir do momento que você entende disso, que você não vai morrer por conta de não ser aceito por um clubinho, você começa assim a ser livre e respirar. Fora isso, você vai continuar na escravidão. Então, a partir do momento que você tem esse despertar com relação ao ego, você vai realmente começa a observar que ele vai murchando, ele vai desaparecendo até sumir por completo. Né? Então, isso é um exercício progressivo, mas ele é um exercício muito importante para a gente quebrar essa nossa barreira para poder abrir espaço para realmente a gente ter esse despertar. Então, um grande vilão aí, uma primeira barreira que a gente tem que destruir justamente é o ego. Então, não existe um processo de verdadeira conversão, ou seja, a mudança da mente com a metanoia, se nós vivemos em função do nosso ego. Não tem jeito. Por quê? Porque o caminho é justamente oposto. Nós estamos aí falando de um giro aí de 180 graus. Nós estamos numa rota completamente oposta. Quem vive para o ego e às vezes passa a vida inteira vivendo para o ego, vive uma ilusão, vive uma mentira, morre sem entender nada do que passou. Viveu para um boneco, escravo de um boneco. Deus, na verdade, quer conversar com seu eu verdadeiro e não com seu ego, que é uma mentira. Então, a partir do momento que você realmente começa a viver a verdade, desmascarar, aí começa a ter um relacionamento com Deus. Deus está sabendo que você tem você e você tem esse boneco. Aí você quer conversar com Deus por conta do seu boneco. Né? Ah, Deus me dá uma casa. Ele está vendo que aquilo lá é uma ilusão. Uma frase muito interessante é essa, né? A verdade dói. Isso aqui é uma coisa mais ridícula que isso, quer dizer, é uma coisa até imbecil, porque como que a verdade dói se a verdade é uma coisa melhor que existe? A verdade dói por quê? A verdade dói porque nós vivemos numa mentira. Porque se a gente vivesse na verdade, não tem dor alguma. Né? Então, a verdade dói porque a pessoa, ou você ou eu, nós estamos vivendo numa mentira. Na verdade, é a coisa melhor do mundo. Isso nós vamos ver durante o curso. Né? E ela é o caminho da verdade da vida. Mas quando você vive na mentira, você vive de uma ilusão, de uma farsa, de um plágio, de um boneco, obviamente você vai detestar a verdade. Porque a verdade vai começar a mostrar uma outra coisa completamente do que você está mostrando para os outros.
Nós temos aí com relação à verdade, esses caminhos, porque o homem, o ser humano, ele quer buscar a verdade. Né? Ele é uma palavra mágica para o ser humano. Como chegar na verdade? Nós temos aí caminhos, né? A ciência, né, que teve a sua explosão, né, depois aí, em 1700, 1800, aí por diante, né, que teve a revolução científica, tudo, ela, através do experimento, ela tentou, então, ela tenta chegar à verdade por meio do experimento empírico, né, da comprovação por meio do microscópio, vai lá e tentando, passo a passo, chegar a uma verdade. Né? A filosofia tenta chegar à verdade através da razão, né? Através da lógica. E a teologia através de uma revelação, né? Através de um insight que você tem, de uma intuição, em que você tem um despertar e tem acesso a uma sabedoria. Então as pessoas não querem ouvir a verdade porque não desejam que as suas ilusões sejam destruídas. Então, aquilo que eu falei, se você jogar a luz, né, onde é só uma ilusão, a pessoa realmente vai ter que testar aquilo lá e vai fugir, né, e vai fugir da luz o tempo todo. Né. Então, por que você continua fugindo da verdade? Né? Você vai continuar vivendo aí como eu, né? Como esse palhaço. Aí que eu dou um stop um pouquinho. Esse palhaço eu coloquei, não foi à toa, porque isso era eu mesmo. Durante muito tempo na minha vida, eu sou médico, fiz lá doutorado, pós-doutorado, né, essa linha científica, e sempre querendo o pódio, né, sucesso, diploma, reconhecimento, publicação, é, estando lá na frente e daí por diante. E eu estava completamente cego até um dia, que indo no congresso lá em Miami, eu viajei com uma senhora por acaso, né? Ela sentou lá do meu lado, uma senhora de 80 e poucos anos, ela estava com o neto foi sentar lá atrás, e do nada, antes do avião decolar, ela começou a conversar sobre vaidade e orgulho, né? E depois nós continuamos conversando, eu falei assim, interessante que até lá no livro do Chico Xavier, depois que virou o filme, né, tem uma fila de pessoas querendo falar com o Chico, e dois repórteres se fazem passar por um estrangeiros, ele passa eles na frente da fila, né? Mas a razão era outra, porque ele passou na frente da fila. Eu falei assim, é engraçado, até o Chico Xavier, né, que tem a imagem de ser humilde, ele foi pego pela vaidade. Né? Essa senhora falou assim, não, o Chico era muito simples. Né? Eu falei assim, mas o que a senhora conhece, lê muito Chico Xavier? Não, eu convivi com ele 30 anos. Então, ela era presidente do maior centro espírita do mundo, na verdade, né, que fica lá em São Paulo. Estava viajando para Miami para dar uma palestra de um diálogo interreligioso. Uma mulher com uma sabedoria fantástica, né? Um português, então, classe 1000. Eu estava para dar palestra e nós conversamos, o voo era durante o dia, nós conversamos às 9 horas de viagem, o tempo todo, sem parar. Faltando 2 horas para chegar, ela falou assim, olha, Rubens, eu vou falar agora os segredos de santos, de Chico Xavier, dos santos da Igreja Católica, das pessoas iluminadas, tal. Amor. E nas 2 últimas horas ela foi falando comigo sobre amor e eu desembarquei, fiz lá, passei pela pelo checar a questão do passaporte, alfândega e daí por diante. Ela ficou para trás e fui lá no hotel em frente ao Congresso. E nesse hotel eu ficaria só um dia lá nos Estados Unidos. Eu fui só para apresentar lá um trabalho e voltar no dia seguinte. Olha a correria que eu estava. Né? E eu tinha levado 3 livros e um deles era do Confissões de Santo Agostinho e outros 2 livros de filosofia. Nem sei porque eu levei esse livro na minha bolsa do Agostinho. Li a noite inteira esse livro. E foi no congresso, no dia seguinte, eu não conseguia ficar lá, aquele monte de médicos, né, mais de 5.000 médicos, um congresso grande, eu olhava aqueles médicos com todo mundo com o nariz em pé, e aquele um mais orgulhoso que o outro, eu falei, nossa, onde que eu estava? Foi lá que eu tive o meu insight, né? Caiu o meu despertar, eu nem conseguia, eu voltava para o hotel, que estava em frente, ficava olhando na janela, olhando aqueles médicos passaram com aqueles crachás, com o nariz em pé, eu falei, meu Deus, aonde é que eu estava? E a partir daí, né, eu voltei, com a cabeça completamente
transformada, né? Fiz faculdade de teologia, pós-graduação em teologia, fiquei com fome e sede de Deus, né? Como o próprio Agostinho diz, é um novo nascimento, né? Então, por isso que eu coloquei essa imagem do palhaço, que quando a gente está ainda totalmente escravo pelo mundo, achando que está fazendo um grande negócio, nós estamos aí num parque de diversões, numa ilusão, e realmente fora completamente da realidade. Então vamos voltar aqui mais um pouquinho, compartilhar para vocês aqui. Então, nós temos muito medo de perder o ego, né? de tudo isso que nós construímos para as pessoas nos aceitarem. Mas sabe o que nós vamos perder com isso? Inclusive, isso eu descobri também. Nada. Nós não vamos descobrir, nós não vamos perder nada. Pois o ego não somos nós. Então, se você matar o seu ego, né, que é o medo que a gente tem, mas se eu matar, o que as pessoas vão pensar? Eles me conhecem assim, mas nós não vamos perder nada, porque ele não, o ego não sou eu. O ego não sou eu. Então, quando você tem a morte do ego, né, que é esse processo de morte do ego, você vê que, pelo contrário, você começa a respirar, você começa a ser feliz, você começa a encontrar uma outra realidade, começa a se sentir livre, porque você estava numa escravidão e você não vai perder absolutamente nada. Então, sobre a questão da verdade, né, quando Jesus, aquele encontro, né, famoso na frente do Pilatos, o Pôncio Pilatos, ele pergunta o que é a verdade, né? Jesus ficou olhando para a cara dele, não responde, mas a verdade é o próprio Jesus na frente. Então ele nem teve a resposta, ele não responde para o Pilatos, mas responde para os discípulos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente tem essa conexão, para quem aí, não sei se alguém, né, de uma outra religião aí esteja assistindo, mas o Jesus, ele é uma ponte. Ele é o próprio Deus, mas é uma ponte mais fácil de você ter essa conexão. É uma ligação direta, uma ligação direta com as coisas, com a sabedoria lá do alto. As outras religiões não têm essa proximidade que tem Jesus. Eu já passei por várias religiões e estudei, fiz estudos das diferentes religiões, mas a maioria das religiões, o Deus está lá em cima e eu estou aqui embaixo. Ele lá e eu aqui, o Deus é todo poderoso lá em cima e eu aqui embaixo. E o cristianismo verdadeiro aí é o único que tem essa possibilidade de um Deus, né? Um Deus de amor, ele está pessoal. Você tem que ter um encontro pessoal, ele vem aqui te pegar e te levar para essa conexão. Então, não há dúvida que o cristianismo mesmo, o original, né, que tem muita coisa falsificada por aí, ele é a mais interessante, porque ele tem um Deus personalizado, um Deus pessoal, um Deus que vai conversar com você. Ele vem até você para te levar até lá. E as outras religiões não têm isso. Então, lá no Evangelho de João, está lá, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, Jesus fala isso porque enquanto nós ficarmos escravos do ego, seremos justamente viveremos numa escravidão. Então, quando você larga a mentira para viver a verdade, você vai quebrar essas correntes e vai realmente conhecer o que é ser livre. Tem um pastor, que virou pastor, né? Ele é um ex-presidiário, ele estava preso, né? E foi visitado por pastores, né? E ele estava lá preso e ele se converteu dentro da prisão. Então, dentro da prisão, ele falou: hoje eu sou um homem que estou preso, mas eu sou um homem livre. Eu descobri agora o que é ser livre. Mesmo estando preso, eu sou livre. Depois que ele foi solto, ele saiu para pregar mundo afora, né? Então, você vê que como é forte essa questão da liberdade. Não tem coisa melhor que a liberdade, obviamente, e a felicidade verdadeira e a paz do espírito, mas ser livre é você ficar livre dessa escravidão do seu ego e dessa escravidão do mundo.
A verdade, no início, ela pode doer e muito, mas ela vai te libertar. Você vai realmente ficar livre. Então, a única maneira de afastar o ego é dar lugar a esse amor de Cristo. Nós vamos conversar isso nos outros encontros. É o caminho da verdade. Então, quando você começa a morrer para o ego, é o quê? Que significa que você começa a submeter a um outro Senhor. Isso nós vamos conversar na sequência desse curso. Você vai mudar aí quem está comandando você. Né? Porque até o momento, se você está ainda no mundo, quem comanda você é o mundo e o seu ego. Esse é o seu chefe, esse é o seu senhor. Você é um escravo desse senhor e desse seu chefe. A partir do momento que você muda esse seu senhor, você vai seguir uma outra coisa. Vai ser um outro senhor que vai tomar conta de você. É isso que nós vamos, na sequência, conversar sobre isso. Então, a morte do ego, na verdade, é o começo da vida. A morte do ego é o começo da vida. Então, nós temos esse primeiro caminho, né? Essa primeira barreira é justamente o ego, que é uma farsa. O ego é um boneco que nós criamos e ele é o caminho totalmente inverso do caminho da verdade, o caminho da metanoia. Então, o próximo encontro, nós vamos... interessante no livro do Matrix, né, desse filme Matrix, ele coloca duas pílulas, né, e mostra se a uma pílula, aqui é a sua decisão, onde você vai fazer a sua escolha. Uma é viver para o mundo, como você está, e a outra é viver para a verdade. Então, é uma escolha que nós temos que fazer e começar a raciocinar de agora para frente. Quem que você vai escolher? Quem que vai te comandar? É o mundo ou então uma verdade ou algo muito maior em que vai te deixar completamente livre, em que vai te colocar um farol e te vai proporcionar também uma verdadeira liberdade. Esse curso eu estava colocando aí paróquia, eu estava dando esse curso na Santa Cruz, mas nós vamos fazer a próxima reunião, então na próxima quarta-feira, às 20 horas, né, no dia 3 de junho, nesse mesmo horário, para dar a sequência nesse curso aqui. Se alguém mandou aí perguntas, questões, eu vou, no próximo aula, eu já faço as respostas que forem interessantes, os comentários, para a gente poder realmente dar sequência a isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Que a graça e a paz de Deus ilumine o coração de todos nós e que esse caminho, cada dia mais, possa mostrar aí um despertar, ou seja, remover as barreiras para que nessa caminhada vocês tenham, quem ainda não teve, essa metanoia, que é uma transformação da mente e é uma descoberta do verdadeiro sentido da vida. Um grande abraço no coração. Semana que vem a gente se encontra novamente. Muito obrigado.